Sou Gerson Abarca, psicólogo, psicoterapeuta. Nosso tema de hoje é sobre dependência eletrônica na juventude. E a dependência eletrônica que nós vamos trabalhar aqui é a partir de sintomas que nós já estamos observando na clínica psicológica e também de queixas que muitos professores estão apresentando para nós, principalmente quando os professores colocam critérios de uso dos eletrônicos em sala de aula, na escola. Alguns pais também nos procuram muito preocupados com o futuro do filho, que acaba de terminar uma faculdade e fica inoperante, sem capacidade de buscar emprego, de fazer uma colocação. Alguns também preocupados em colocar o filho, às vezes, com tratamento, porque já está com um sintoma depressivo ou com um sintoma de desejo de suicídio ou de autoagressão. Sabemos que esses sintomas todos não são isolados, não é só por causa de uma dependência eletrônica que se desenvolve sintomas comportamentais, disfunções emocionais na vida do jovem. Mas é incrível como que das queixas mais imediatas de agressão, quando se deseja retirar o celular, os eletrônicos do filho, quando tenta se colocar uma disciplina para que o filho faça outra atividade, o filho e a filha, e estes respondem de forma agressiva, alguns até com quebradeira dentro de casa. Professores que até correm o risco de apanhar dos alunos quando estes colocam limite. E realmente uma distimia, aquele comportamento do jovem que não desenvolve, que não sai do lugar, que tem muita dificuldade de fazer as coisas. Nós podemos comparar essas queixas que têm chegado a mim, a vários psicólogos na área da psicologia clínica, com várias pesquisas que estão aí para provar isso. Tanto é verdade que o Hospital das Clínicas de São Paulo, através do Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, da USP, criou um setor lá para tratar e para lidar com as pesquisas e os sintomas da dependência eletrônica, que está comparado no mesmo nível da questão do alcoolismo. A diferença é que o alcoolismo vai atingir menos pessoas, porque nem todos têm a predisposição do alcoolismo, mas sim aqueles que têm já a doença da dependência do álcool no corpo. No caso dos eletrônicos, todos nós estamos propensos a desenvolver essa dependência. E a gente não cria dependência em coisas que são ruins, a gente cria dependência naquilo que é bom. E de fato, mídias, redes sociais, jogos eletrônicos, computador, TV, videogame são coisas prazerosas. Cada um vai se identificando com um tipo de prazer. Tem pessoas dependentes eletronicamente através da Netflix, de filmes, séries, ficam compulsivos nisso. Então o problema disso é que há o sintoma da depressão e consequente isolamento. Uma pesquisadora, Jan Twigg, que é uma pesquisadora da Universidade Estadual de San Diego, nos Estados Unidos, em 2017, eu já até escrevi um artigo desse no meu site, abarcapsicólogo.com, ela já falava de uma pesquisa, já mostrou uma pesquisa que eu acho que é uma das mais bombásticas, assim, porque ela conseguiu entrevistar por telefone, conversando com a equipe dela de pesquisadores, com 11 milhões de jovens entre a faixa etária de 18 a 25 anos. Na época, em 2017, ela considerou que era a faixa etária que já estava dependente do smartphone, geração smartphone, que ela dá o nome. Então, o smartphone ele é recente na atualidade e ele vem com muitos recursos, que é um computador que a gente move, a gente leva ele para tudo quanto é lugar. E nessa pesquisa ela identificou que, primeiro, a média de horas que esses jovens entrevistados, 11 milhões, ficavam no smartphone ou no celular de 6 horas e meia por dia. E esta média de 6 horas e meia trazia alguns comportamentos muito semelhantes. O mais impressionante é o comportamento de que a média de imaturidade chegava a 5 anos de idade. Por exemplo, um jovem de 20 com comportamentos de 15, um jovem de 25 com comportamentos de 20. Por isso que muitos jovens nos chegam hoje na clínica com
a formação, com a graduação no terceiro grau, mas com o comportamento de quem está começando, às vezes, ou está querendo começar uma nova carreira, né? Sendo que fez, às vezes, até um processo de avaliação, detectou que a profissão que queria fazer era aquela que estudou, mas está inoperante. Então, olha só, a média de 6 horas por dia, a imaturidade comportamental, e é percebido, imagina, você detecta rapidamente um jovem de 20 anos com cabeça ou maturidade de 15. Né? São duas etapas totalmente diversas, um de 20 já está quase que no meio de uma faculdade ou querendo entrar numa faculdade bem definida, já sabendo mais ou menos o que quer, e um de 15 está querendo se aventurar ainda, está na pré-adolescência, está num turbilhão de emoções. E quando você tem um jovem de 20 fazendo isso, você já vê um sintoma de maturidade. Qualquer pessoa, olho nu, consegue identificar isso. E também, alto índice de isolamento, a tendência deles se isolarem. Então, essa pesquisa mostra 3 itens que são perigosos, né? A imaturidade, o isolamento e o terceiro item, que é uma fixação de prazer apenas através do smartphone, através do contato com o celular, que oferece tudo para a pessoa. Mas oferecendo tudo para a pessoa, desenvolve algumas situações na qual o jovem não se vê fazendo. Interessante, coisas que são de jovens, mas que não se vê fazendo. Por exemplo, essa pesquisa revelou que eles não se veem, por exemplo, dirigindo. Por isso que essas pesquisas que dizem que o jovem não está mais interessado em usar carro, mas ele não está querendo mais comprar carro, mas está gastando dinheiro com Uber. Porém, ele não está também tendo coragem e vontade de dirigir. É um sintoma que a pesquisa apontou. Não tem desejo de trabalhar, como se tudo fosse cair do céu, né? Apesar que já são demandas também de jovens que vêm com uma autoproteção, com alto vínculo de protecionismo. Então não é só o eletrônico em si. E também para um jovem chegar num nível de dependência desta, é porque perdeu-se a corda dentro de casa também. Faltou algumas diretrizes dos pais em relação aos hábitos desse jovem. Ele ficou entregue, passou a ser uma babá eletrônica. O outro hábito que eles não costumam se enxergar nesses hábitos é fazer sexo, desenvolver atividade sexual. Alguns pais até gostam disso, porque pelo menos não vão ser contaminados, e se tiver o fator religioso. Porém, uma coisa é o jovem não fazer o sexo por uma opção de vida religiosa, outra coisa é o jovem não ter mais a vontade sexual. Aqui na pesquisa está falando disso, de perda da vontade sexual, do desejo, da atração. Outra coisa interessante que eles perdem um pouco a vontade de desenvolver, o prazer de desenvolver, é a vontade de sair de casa. A casa acaba sendo seu reduto, a sua toca. E também eles perdem muita vontade de beber álcool. Lógico, eles não vão socializar, eles vão ficar restritivos em casa e aí não vão adquirir o hábito da bebida. Então, aparentemente é bom porque tem a questão da bebida, do não sair de casa, que alguns pais são super protecionistas, e a questão de não fazer o sexo. Porém, tem também o item de não querer dirigir, que não vai dar essa capacidade de ir e de vir, mesmo que ele use um aplicativo de transporte, ele vai ser dependente de alguém, e ao mesmo tempo de não querer trabalhar. Esse é o suprassumo da imaturidade, né? Como se depois de adulto, depois de 28 anos, ele conseguisse se sustentar por si mesmo. Haja estrutura de família para dar essa sustentação ao jovem. Então, diante dessa situação, a tendência do jovem, dessa pesquisa, mas que também bate muito com os dados que eu recebo na clínica e também nos congressos de psicologia que nós estamos indo para abordar sobre esse tema, nós vamos observar que é uma queixa dos profissionais da psicologia muito forte de observar todos esses sintomas que a pesquisa com 11 milhões de jovens americanos, porque os jovens americanos não tem muita diferença do jovem brasileiro quando se diz respeito a dependências. Lá também se desenvolve dependências tanto quanto aqui. Aqui nós temos menos recurso tecnológico, mas os recursos que eles têm lá nós temos aqui em termos de uso. Então não é um fenômeno só de país subdesenvolvido, como o Brasil. É um fenômeno de todos os países.
de não saber lidar com essa emergência dos eletrônicos. E aí os sintomas estão aí. Esses sintomas, então, decorrem geralmente no estado depressivo, de falta de interesse de desenvolver as coisas, uma perda dos vínculos afetivos, porque nós somos codificados em termos biológicos pelo encontro com o outro, e também nós desenvolvemos culturalmente através do encontro com os outros, em comunidade, em tribos, em bairros, em cidades, em estado, em nação. Quer dizer, nós vamos fazendo nossas tribos, nossos grupos. Muitos jovens fazem as suas tribos nos jogos, através dos jogos online, e passam a madrugada fazendo grandes amigos que eles não têm nenhum contato físico. E a amizade, ela prescinde o contato físico, o amor, a relação afetiva. Isso vai sendo perdido, então a pessoa vai ficando meio robotizado e fugindo do ser humano e fugindo dele mesmo, porque ele é um ser humano. Então, nesse sentido que vem aí o afastamento, o isolamento, e quando ele precisa de recursos para suprir as suas necessidades emocionais, principalmente se ele está no estado depressivo, falta-lhe amigo, falta alguém para ele trocar uma opinião, e às vezes nessa casa, como já foi permitido que ele ficasse viciado no eletrônico, então ele não tem nem os seus, nem as pessoas da sua casa. Hoje as casas parecem hotel. Cada quarto as pessoas ficam no seu quarto. A sala de estar é apenas para a pessoa descer as malas e pegar um táxi, pegar um carro, um veículo aí de transporte. Mas cada um fica na sua. Hoje as nossas casas estão virando isso, principalmente das que têm mais recursos econômicos. Então, olha, gente, isso vai gerar, às vezes, tanta angústia, tanto isolamento, que a única solução, às vezes, para o jovem é pensar no suicídio, na autoagressão. Então, é necessário observar os jovens que estão dentro de casa, o que eles estão fazendo, e observar também se estão com alguns sintomas. Por exemplo, não gostar de trabalhar pode estar associado ainda jovem, quando ele ainda não trabalha, em querer fazer as coisas. Às vezes pede-se para ele trocar uma lâmpada, o cara não sabe trocar. Pede às vezes para ele fazer uma coisa simples, até lavar um carro, o sujeito não consegue. Ele vai perdendo a habilidade manual. Então, os eletrônicos estão eliminando a potencialidade de encontro que é inerente do ser humano, que é o encontro dos vínculos, e também está tirando a potencialidade das habilidades manuais. É através da habilidade manual que nós chegamos a ter o cérebro que nós temos, gente. Nós somos a evolução de espécie, onde nós fomos evoluindo e até chegar num ponto que o Homo sapiens teve um desenvolvimento manual tão forte para fazer, para executar, para sobreviver, que o cérebro dele foi chegando no estágio evoluído a ponto de ter a capacidade de dominar outros homos que existiam no planeta e tornar-se soberano no planeta, enquanto a espécie aparentemente mais evoluída, porque nós temos um cérebro altamente evoluído. Porém, esse cérebro altamente evoluído está produzindo produtos que levam à dependência, para levar a uma perda das potências e das potencialidades cognitivas, psicoafetivas. O ser humano só chegou onde chegou através do encontro, através da capacidade associativa. Os eletrônicos levam a gente para uma ilha, para um casulo, para um isolamento. Então, diante desse tema que eu trouxe para vocês, se você tem filho nessa idade, nessa faixa etária aí de 15 até 25, 28 anos, observe os hábitos deles. Há tempo de fazer mudanças radicais. Algumas famílias eu tenho orientado que todos têm que se sacrificar para salvar um ali dentro de alguma dependência como esta, a dependência eletrônica. Então é necessário haver uma intervenção. Então eu deixo para vocês pensarem, pais, educadores, profissionais da área de saúde, esses sintomas são muito equivalentes. Estão vindo assim com muita força. Eu particularmente acho que este é um dos grandes ou o mais preocupante de todos os males que a gente tem aí com a emergência, com o crescimento dos eletrônicos e da tecnologia da informação.
Estou muito preocupado com isso porque eu tenho visto que o resultado tem sido muito catastrófico. São jovens perdendo a sua energia psíquica e o seu desejo de viver, ou perdendo habilidades para construir coisas fabulosas no futuro. Então, diante disso, espero que vocês comecem a se alertar, a se perceber e ajudar quem está precisando de ser ajudado e intervir para que mude esta realidade, pelo menos no seu ambiente familiar ou daqueles que você conhece, que estão próximos de você. Espero que esse tema possa ter te ajudado a despertar. Hoje nosso interesse aqui era simplesmente de despertar. Não dá para a gente ficar dizendo o que fazer ou não fazer. Então até o próximo vídeo com outros temas que forem de interesse da percepção que a gente vai tendo das necessidades das famílias. Um abraço e muito obrigado.